Olá, sou Maria Fernanda, médica geriatra, sou supervisora da residência de geriatria do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Primeiro, gostaria de agradecer à organização do curso pelo convite e dizer que sempre é um grande prazer poder falar de saúde da pessoa idosa. Hoje vamos falar no tema da aula, avaliação multidimensional da pessoa idosa. Ao longo da aula, vamos falar sobre o processo de envelhecimento, os componentes da avaliação multidimensional da pessoa idosa e avaliar como se aplica o IVCF-20, um instrumento bastante interessante nesse assunto. O objetivo educacional dessa videoaula seria explicar como se realiza uma avaliação multidimensional da pessoa idosa, orientar como se aplica esse questionário chamado IVCF-20 e como se interpreta. E a partir daí, para que consigamos identificar quem é o idoso frágil ou em risco de fragilização que precisa ser encaminhado para um especialista, para um atendimento especializado. Definindo quem é a pessoa idosa, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ou em países subdesenvolvidos, seriam aquelas pessoas que têm idade maior ou igual a 60 anos, e já nos países desenvolvidos seriam as pessoas que têm a idade maior ou igual a 65 anos. Precisamos enfatizar que a população idosa é uma população extremamente heterogênea e complexa. Então, a idade por si só, ela não consegue determinar o grau de fragilidade ou de vitalidade dessa pessoa idosa. Então, precisa ser estabelecida uma avaliação multidimensional que avalie vários aspectos da saúde deste indivíduo para uma melhor avaliação de sua saúde. E entrando em conceitos básicos e importantes dentro do estudo da pessoa idosa, dentro da geriatria e da gerontologia, nós abordamos conceitos de senescência e senilidade. O que seria a senescência? Seria o processo de envelhecimento normal do indivíduo, as alterações fisiológicas do envelhecimento. Seria o processo de mudanças anatômicas e funcionais de órgãos e sistemas sem atingir o limiar de disfunção ou patologia. Enquanto que a senilidade já seria o envelhecimento patológico, com disfunção, com doenças, em que leva à perda de autonomia e independência dessa pessoa idosa. Destacando esse gráfico ao lado, nós podemos perceber que ao longo do processo de vida do ser humano, passando desde a infância, fase adulta e envelhecimento, o envelhecimento saudável é o que se busca, o que se tem como objetivo para esses pacientes. E ele é representado por esse gráfico verde, essa curva verde. Dá para perceber que ela é uma curva mais alta e que ela declina de forma mais sutil, Então, para o indivíduo que tem um envelhecimento saudável atingir grau de incapacidade, ele precisa de mais anos, ocorre em décadas, posteriores, porque ele desenvolveu uma alimentação saudável, ele desenvolveu uma atividade física ao longo da vida, então ele teve toda uma preparação para o envelhecimento saudável. Enquanto que na curva em vermelho, que representa o envelhecimento patológico, a gente percebe que ela é uma curva mais baixa e que ela tem um declínio mais abrupto, mais rápido, demonstrando que o indivíduo que envelhece de forma patológica, ele atinge a incapacidade de forma mais precoce, em anos de vida mais precoce, Daí a importância da gente querer desenvolver um processo de envelhecimento saudável nessa população. E essa figura, ela demonstra de forma bem interessante que a idade por si só não é um bom marcador de declínio funcional para a pessoa idosa. Nós podemos ver na primeira figura uma idosa de 85 anos, a Ernestine, que reside em Baltimore, nos Estados Unidos, é uma fisiculturista, então demonstra o extremo de sua vitalidade aos 85 anos. Ao passo que a outra idosa, a dona Expedita, também de 85 anos, ela representa o extremo do oposto, da fragilidade. Percebemos que ambas têm 85 anos, mas que têm uma
qualidade de vida, uma autonomia, uma independência totalmente diferente. E o que estabelece se o indivíduo tem mais vitalidade ou mais fragilidade ao longo desse processo de envelhecimento? São inúmeros fatores, né? Alguns fatores que são incontroláveis, como a presença de doenças crônicas que esse paciente já possa ter adquirido ao longo da vida, mutações genéticas que também podem ter surgido ao longo do envelhecimento, susceptibilidade genética do próprio indivíduo, que ele já nasceu com aquela predisposição, fatores ambientais, que ele foi exposto ao longo da vida, e hábitos de vida, saudáveis ou não saudáveis, que foi adotado ao longo desse processo, como a presença de atividade física ou não, alimentação saudável ou não, e a própria senescência desse indivíduo, as alterações fisiológicas que ocorrem do próprio envelhecimento, a forma como isso se desenvolve também influencia nesse grau de vitalidade ou fragilidade nesse processo de envelhecimento. E diante de todo esse contexto que nós colocamos, da dificuldade de avaliar a pessoa idosa, devido vários aspectos, né, que precisam ser abordados, como é que a gente avalia essa saúde? Como é que a gente faz essa avaliação da saúde da pessoa idosa? Então, para isso, nós vamos conceituar o que seria a saúde na pessoa idosa. É a capacidade individual de satisfação de necessidades biopsicossociais, independente da idade ou presença de doenças. Acaba sendo a capacidade que a pessoa tem de cuidar da sua própria vida de forma autônoma e independente. E aqui nós entramos em dois conceitos importantíssimos quando a gente estuda a saúde da pessoa idosa, né? Dentro da geriatria, da gerontologia, que é definir funcionalidade. Como esse idoso ele funciona, né? O como ocorre para ele ter uma autonomia e uma independência. Autonomia seria a capacidade de decisão desse idoso, dele decidir sobre suas ações, sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida. E a independência seria o poder dele de executar o que ele quer fazer, né? Com os próprios meios. Então, através desses dois conceitos, a gente consegue avaliar e estabelecer o grau de funcionalidade dessa pessoa idosa. E aí, dentro disso, nós temos as atividades básicas de vida diária que são avaliadas e as atividades instrumentais de vida diária que são avaliadas. O que seriam atividades básicas de vida diária? Nós definimos como 6 atividades do dia a dia. Dentre elas, tomar banho, se vestir, usar o banheiro, se levantar de uma cama, de uma cadeira, que a gente chama de transferência, a continência urinária e fecal e a própria alimentação, esse idoso conseguir se alimentar de forma independente. Essas são as atividades básicas do dia a dia. Nós avaliamos também as atividades instrumentais, que são um pouco mais complexas, que passa desde o cozinhar, o fazer compras, tomar suas medicações nos horários corretos, lavar roupa, conseguir usar o telefone, cuidar da casa, fazer pagamentos, usar transporte. Então, já são atividades um pouco mais complexas que nós chamamos de instrumentais. Então, são perguntas e avaliações que nós iniciamos nessa avaliação multidimensional da pessoa idosa. E é importante destacar que o declínio funcional, quando esse idoso começa a perder a autonomia e independência, não pode ser considerado uma coisa normal do envelhecimento. Não é normal da velhice, do envelhecimento. Ele precisa ser avaliado para se instituir propostas terapêuticas que melhorem a qualidade de vida desse idoso, que é o nosso objetivo maior. Dentro da autonomia, né, que é a capacidade de decisão, como nós falamos agora há pouco, nós avaliamos 2 domínios. O primeiro é a cognição e logo em seguida a gente vai ver que é o humor. A cognição, o que é cognição? É o conjunto de habilidades mentais que permitem o indivíduo compreender e resolver problemas do cotidiano.
E na prática, como é que a gente avalia a cognição, essa habilidade mental da pessoa idosa? A gente avalia vendo o que ele consegue desenvolver de atividades básicas e instrumentais, que nós conversamos agora há pouco, e através da aplicação de testes específicos, como o teste do Mini Mental, o teste do relógio, o da fluência verbal e vários outros. Então, no material de apoio, eu estou deixando disponível esses inúmeros testes, alguns que existem, e a forma como eles deveriam ser aplicados e sua interpretação. Então, pode ser acessado no segundo momento por vocês. Um segundo domínio que a gente avalia, que define a autonomia da pessoa idosa, é o humor. É muito importante esse indivíduo ele ter motivação para a realização de suas atividades do dia a dia. E como é que a gente avalia o humor na prática, né? Se esse paciente tem uma depressão ou uma ansiedade, ou se ele tem um transtorno afetivo bipolar, né? Nós avaliamos através do DSM-5, que já é critério médico para fazer esse diagnóstico, e existe uma escala bem prática que pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde, que se chama GDS. Escala de Depressão Geriátrica. Ele é um instrumento de triagem, de rastreio, que pode nos indicar se esse indivíduo pode estar, por exemplo, com um quadro de depressão. Então, esse material aqui também, esse instrumento, ele está disponível no material de apoio para consulta a posteriori. Então, nós já avaliamos a autonomia dessa pessoa idosa através da sua cognição e do seu humor, e nós vamos agora avaliar a sua independência, né? A capacidade dele conseguir realizar por meios próprios o que ele precisa, né? E aí, o primeiro domínio que é avaliado dentro da independência é a mobilidade. O que seria a mobilidade? A capacidade de deslocamento desse indivíduo e manipulação do meio que ele venha a precisar. Dentro desse domínio mobilidade, nós também avaliamos a continência urinária e a continência fecal. Para se avaliar a mobilidade, nós temos inúmeros testes dentro da geriatria e gerontologia que podemos aplicar. Eu trouxe aqui alguns apenas para servir de exemplo. Então, existe o Tung Test, que é o Timed Get Up and Go Test, que o paciente levanta de uma cadeira, anda 3 metros, retorna e senta de novo na cadeira, e isso é cronometrado o tempo da execução desse exercício. Outro teste que pode ser aplicado, sentar e levantar da cadeira. Existe também o teste da caminhada de 4 metros, a escala de TINET, que a gente avalia tanto o equilíbrio quanto a marcha desse paciente. E assim a gente consegue estabelecer o risco de queda da pessoa idosa, o que é muito interessante dentro do estudo da pessoa idosa. Nessa parte também de mobilidade, nós avaliamos a questão nutricional, através da mini avaliação nutricional, que a gente chama de Mini-MAN, porque é muito comum e prevalente a ocorrência de sarcopenia, que é a redução da massa muscular nessa população. Então, ele entra dentro desse domínio mobilidade para ser avaliado. Outros critérios do exame físico também compõem a avaliação de mobilidade, como a aferição do peso, da altura, do índice de massa corpórea, que é o IMC, a circunferência de panturrilha, que é um dado interessantíssimo que você consegue medir com uma simples fita métrica, nos traz muitos dados, muitas informações, quando está num valor abaixo de 31 centímetros, por exemplo. Então, dessa forma, a gente avalia a mobilidade. E o segundo domínio de avaliação para se estabelecer uma boa independência desse idoso, além da mobilidade, seria a comunicação, né? O que é a comunicação? É a capacidade de se relacionar com o meio, trocar informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos. Então, é o ver, o ouvir e o falar, a linguagem desse indivíduo. Nós avaliamos cada um desses critérios para saber se existe algum déficit, algum problema. Então, a gente começa a perceber que a avaliação multidimensional do idoso é extensa,
Nós começamos a falar inicialmente pela funcionalidade global, né? No quadro aqui na caixinha azul clara, que fala das atividades básicas e instrumentais de vida diária. Em seguida, vamos para a caixa amarela, que são os sistemas funcionais principais, que nós falamos de cognição, humor, mobilidade e comunicação. Mas ainda temos que investigar os sistemas fisiológicos principais: nutrição, saúde bucal, sono, pele e anexos, sistema cardiovascular, respiratório, digestivo, geniturinário, músculo esquelético, sistema nervoso e endócrino metabólico. E além disso, não podemos esquecer de avaliar nessa avaliação multidimensional do idoso essa nossa caixinha verde, que são os medicamentos, item importantíssimo na avaliação da saúde da pessoa idosa. Precisamos saber que medicações ele está usando, qual é a dose que ele está fazendo, porque existe uma grande preocupação com a questão de interação medicamentosa e de efeitos colaterais dessas medicações. E quanto mais frágil é meu idoso, maior o risco dessas complicações com remédio. Então, ele é um ponto importantíssimo que sempre a gente revisa e vê se consegue desprescrever, retirar alguma medicação que está ali e que possa ser fútil ou que possa estar causando alguma iatrogenia, por exemplo, nessa pessoa idosa. E por último, nessa última caixinha, nós temos os fatores contextuais, que seria a avaliação sociofamiliar desse indivíduo, a avaliação do cuidador e a avaliação ambiental. Nós temos instrumentos específicos para avaliar cada questão dessa. Então, assim, dá para se perceber que a avaliação multidimensional da pessoa idosa é extensa, é ampla e é demorada. Nós demandamos em torno de 1 hora de tempo, no mínimo, para fazer toda essa avaliação dentro do serviço especializado, né, com o geriatra, com o gerontólogo. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir abordar todos esses tópicos que a gente mencionou agora, se torna inviável na prática do dia a dia da atenção primária de saúde. E a partir daí se surgiu a necessidade de se desenvolver instrumentos que facilitasse essa abordagem, que pudesse dar oportunidade para o profissional de saúde que está na atenção primária também poder ter essa visão multidimensional do idoso. E a partir daí surgiu um instrumento muito interessante chamado IVCF-20. O que é o IVCF-20? É um índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Ele foi criado pela equipe de geriatria da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um instrumento brasileiro que foi validado na nossa população e que ele tem essa característica de abordagem e avaliação multidimensional da pessoa idosa. E o mais interessante, ele é de rápida aplicação. Você leva 5 a 10 minutos para aplicar. Então, ele se torna muito interessante para a atenção primária de saúde, para o não especialista. Daí a importância de eu trazer hoje para apresentar para vocês. Qualquer profissional de saúde pode aplicar o IVCF-20. Até mesmo o familiar do paciente pode aplicar esse questionário. Um agente comunitário de saúde pode aplicar, né? E ele é composto de 20 perguntas. E nós temos o site do IVCF-20, que está aí ao lado, disponível para vocês. Vocês podem estar entrando para conhecer melhor esse instrumento. E tem várias informações lá super interessantes. Então, o IVCF-20, ele tem essa característica multidimensional. A primeira perguntinha, como a gente vai ver mais na frente, é sobre a idade dessa pessoa idosa. Em seguida, vai ser sobre a percepção, a autopercepção de saúde. Em seguida, vai ser avaliada as atividades de vida diária, instrumental e básica, passando para a avaliação da autonomia deste indivíduo idoso, através da avaliação da sua cognição e humor, partindo para a sua independência, que seria avaliada a partir da mobilidade e da
comunicação e findando em avaliação de comorbidades múltiplas. Então, o IVCF-20, ele tem 8 domínios que são explorados nessa avaliação multidimensional da pessoa idosa. E aí, esse próximo slide, eu aproveito para abrir um parêntese sobre esse assunto e falar um pouco sobre a caderneta da pessoa idosa atual, que está em uso. Dentro da caderneta da pessoa idosa, um instrumento que é aplicado, que é usado, é o VES-13. É um outro instrumento. O VES-13, nós temos algumas críticas relacionadas a ele. A principal é que ele não tem essa avaliação toda multidimensional que a pessoa idosa precisa ter, diferente do IVCF-20. Então, por exemplo, dentro do VES-13, a gente não consegue avaliar o que está circundado aí de vermelho, a cognição, o humor. Parte da mobilidade não é avaliada, comunicação, comorbidades múltiplas. Então, falta critérios e itens dessa avaliação multidimensional. A gente acredita que na próxima versão da caderneta da pessoa idosa, o IVCF-20 ele já seja incluído, vindo a substituir o VES-13. Então, esse aqui é o IVCF-20, com as suas 20 perguntas, dividido em 8 domínios a serem avaliados. E agora a gente vai entrar um pouquinho no IVCF-20, conversando sobre essas 20 perguntas. A primeira pergunta que é avaliado, qual é a sua idade? É perguntado para o paciente. Se ele tem de 60 a 74 anos, não pontua nada. Se tem de 75 a 84 anos, ele pontua 1 ponto apenas. E se ele tem maior ou igual a 85 anos, pontua 3 pontos. A idade, ele é um fator de risco para incapacidade, para óbito, principalmente esses indivíduos idosos de faixa etária mais extrema, né? Que é a partir dos 85 anos. A segunda pergunta é em relação à autopercepção de saúde. A autopercepção de saúde é um bom preditor de morbimortalidade nos idosos, por isso que ela está muito presente nesses questionários. Então, em geral, comparado com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é excelente, muito boa ou boa, não pontuaria nada. Regular ou ruim, pontua 1 ponto. Passando agora para outro domínio de avaliação dentro do IVCF-20, nós temos as atividades instrumentais de vida diária. E aí são divididos em 3 perguntas. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? Se sim, se isso aconteceu, pontuaria 4 pontos. Se não, ou não faz compras por outro motivo que não seja a saúde, não pontuaria nada. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, gastos ou pagar as contas de sua casa? Se sim, pontuaria 4 pontos. Se não, ou o paciente não controla mais dinheiro por outros motivos que não seja saúde, não pontuaria nada. A quinta pergunta. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos como lavar louça, arrumar casa ou fazer limpeza leve? Se sim, pontua 4 pontos. Se não, ou se ele não faz mais esses pequenos trabalhos, não pontuaria nada. Aqui é interessante destacar que essas perguntas, elas não se sobrepõem, elas não se somam à pontuação. Então, o máximo que se soma ao longo dessas 3 perguntas são 4 pontos. Então, o paciente pode dizer sim na terceira, na quarta e quinta pergunta, mas ele vai pontuar no máximo 4 pontos. Então, aqui tem essa característica especial para a gente ficar atento quando for aplicar o IVCF-20. Outro domínio a ser avaliado são as atividades básicas de vida diária. E aí vem a pergunta, por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho? Se sim, isso pontua 6 pontos. Se não, não pontua nada. O próximo domínio a ser avaliado é a cognição, dividida em 3 perguntas. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? Se sim,
pontua um ponto. Se não, não pontua. Esse esquecimento, ele está piorando nos últimos meses? Se ele disser que sim, 1 ponto. Se não, não pontua nada. Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Se sim, pontuaria 2 pontos. Se não, não pontuariam. Aqui, as perguntas são independentes e a somatória ela é normal, independente, ok? O próximo domínio a ser avaliado dentro do IVCF 20 é o humor. No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? Se a resposta for sim, 2 pontos. Se não, 0. No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades que anteriormente eram prazerosas? Se sim, ganha 2 pontos. Se não, não pontua. Passando para o próximo domínio a ser avaliado, mobilidade. Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? Sim, pontuaria 1 ponto. Não, não pontuaria. Você é incapaz de manusear e segurar pequenos objetos nesse movimento aqui de pinça? Sim, pontuaria 1 ponto. Não, não pontuaria. Ainda dentro do domínio mobilidade, vem a pergunta 14. Você tem alguma das 4 condições abaixo relacionadas? Se tiver uma das 4 condições, já é o suficiente para pontuar 2 pontos nesse domínio, tá? Que seria o sim. Então, perda de peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano, ou perda de 6 kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês. Se o seu IMC, índice de massa corpórea, for menor que 22 e ser avaliado no exame físico, se a circunferência de panturrilha for menor que 31 centímetros, que a gente faz a avaliação com a fita métrica, e se o tempo gasto no teste de velocidade de caminhada de 4 metros for maior que 5 segundos. Então, uma desses 4 itens presentes já pontuaria, como eu falei, os dois pontos. Ainda no domínio mobilidade, avaliando, a próxima pergunta. Você tem dificuldade de caminhar capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? Sim, pontuaria 2 pontos. Não, não pontuaria nada. Você teve 2 ou mais quedas no último ano? Se sim, 2 pontos. Ou não, não pontuaria nada. Ainda temos mais uma pergunta dentro do domínio mobilidade. Você perde urina ou fezes sem querer em algum momento? Se sim, pontuaria 2 pontos. Se não, não pontuaria. E aqui vale lembrar que a perda desse controle de urina e de fezes, a incontinência que a gente chama, não pode ser considerada normal do envelhecimento. Sempre que estiver presente, ela precisa sim ser avaliada de forma mais minuciosa. O próximo domínio que nós vamos avaliar dentro do IVCF 20 é a visão e a audição, através de 2 perguntas. Você tem problema de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de óculos ou lente de contato. Então, se o paciente tem essa queixa, ele pontuaria 2 pontos. Se não tem, 0. Você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? Se usar aparelho auditivo, o indivíduo tem que estar usando o aparelho para dar essa resposta, né? Então, se ele não tem problema auditivo, ele não pontua. Se ele tem queixa auditiva, ele ganha 2 pontos. E a última pergunta do IVCF 20, o último domínio a ser abordado, que é a comorbidade múltipla. Você tem alguma das 3 condições abaixo relacionadas? Presença de 5 ou mais doenças crônicas, uso regular de 5 ou mais medicamentos diferentes todos os dias, que seria a polifarmácia, ou você teve internação recente nos últimos 6 meses, então a presença de qualquer um desses itens, ele já pontuaria 4 pontos, seria sim. Se não tiver presente, não pontuaria.
E como é que a gente interpreta esse questionário, esse instrumento do IVCF-20? Então, eles são 20 perguntas que pode pontuar de 0 a 40 pontos. Se o indivíduo ele faz de 0 a 6 pontos, ele está aqui na caixa verde. Ele é considerado um idoso robusto, um idoso com vitalidade. Então, ele pode ser muito bem acompanhado na atenção primária, por exemplo, por um médico clínico geral. Ele pode ser seguido no programa de saúde da família, no PSF, né? Porque ele tem vitalidade, ele é robusto, né? Já no outro extremo, na caixinha vermelha, nós temos os pacientes que pontuam maior ou igual a 15 pontos. Já são considerados os idosos frágeis. Opa, esse idoso vai precisar de mais atenção, de mais cuidado. Então, esse idoso ele vai ter que ser encaminhado para um acompanhamento especializado, porque além do IVCF-20, ele vai precisar fazer toda aquela avaliação multidimensional completa pelo especialista, geriatra, gerontólogo. E na caixinha amarela, nós temos os pacientes com a pontuação intermediária, entre 7 e 14 pontos. Esse aqui é um idoso em risco de fragilização. Ele é um idoso de risco, ele ainda não é frágil. Então, é um idoso que também nós temos que olhar com atenção. Ele também pode ser referenciado para avaliação especializada do geriatra e do gerontólogo. Então, tanto os pacientes em risco de fragilização de 7 a 14 pontos, como os maior ou igual a 15 pontos, que já são os idosos frágeis, eles precisam ser referenciados para um serviço especializado para avaliação multidimensional completa. Então, o IVCF-20, ele é extremamente interessante, porque de forma simples, por qualquer profissional de saúde, você consegue ter uma avaliação global desse idoso e você saber quem você vai triar para o serviço especializado. Nós, geriatras, somos muito poucos no Brasil e a população idosa é imensa. Não tem como a idade por si só ser um critério de encaminhamento para o geriatra, né, ou para o gerontólogo. Não tem médico suficiente para dar conta disso. Então, a gente precisa dessa triagem e indicar realmente os idosos que precisam de mais atenção, que são os frágeis ou em risco de fragilização. E o IVCF nos ajuda nessa triagem de forma simples e rápida. 5 a 10 minutos se consegue fazer isso na atenção primária. E eu deixo no material de apoio para vocês 2 vídeos que é lá da UFMG, do Serviço do Professor Edgar, que é uma demonstração prática de aplicação do IVCF-20 em casos clínicos mesmo, né? Então, vocês vão poder ver a aplicação diretamente com o paciente. Então, eu solicito que ao final dessa videoaula vocês acessem esses 2 casos clínicos para sedimentar esse conhecimento. Então, a estrada, o caminho para a construção dessa avaliação, dessa categorização de idoso, ela é longa, né? Exige aprendizado, exige estudo, cursos, leitura, e a gente está começando por aqui, tentar implantar essa semente, né, de conhecimento que com certeza vai ser muito útil para a atenção primária de saúde, para ajudar todos os colegas da profissionais de saúde nessa identificação. Aqui estão minhas referências bibliográficas que foram utilizadas para a preparação dessa videoaula. Agradeço imensamente por terem ficado até aqui. Voltem sempre que for preciso para a revisão dessa aula e não esqueçam de estudar todo o material de apoio. Deixo também o meu e-mail à disposição para eventual esclarecimento de dúvidas e obrigada a todos, até breve.